Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Amém? Então, é muito bom estar aqui, até porque Deus tem falado grandiosamente ao povo dele. E o Rodrigo fez obrigação de eu estar aqui, né? Através da ministração do domingo passado, em correr risco. Então, eis-nos aqui, né? Mas o texto que a gente vai ler hoje, que a gente vai passar por ele, está em Atos 9, do 3 ao 6. Se nossa equipe de multimídia, som, audiovisual, puder colocar lá em cima, agradeço. Atos 9, do 3 ao 6. Você pode abrir sua Bíblia também, que ajuda. Amém, vamos aqui. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tua presença viva em nosso meio aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor reservou aqui, Pai. Como bem foi falado, como é bom estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Deus, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós essa manhã, Pai, que isso se concretize, Pai. Deus, eis-me aqui disponível, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Usa-me, Pai, como boca sua, Pai, para aquilo que o Senhor quer comunicar à igreja, Deus. Deus, que nada que venha do meu entendimento, da minha parte, Pai, seja entregue aqui, mas somente aquilo que o Senhor quer trazer. Nós apresentamos a Ti esse culto, Pai, nós consagramos a Ti a Ele, Pai, e prepara cada coração aqui, Pai. Deus, que os olhos e os ouvidos estejam atentos ao que o Senhor quer falar, que a gente possa estar atentos à Tua presença aqui, Pai. Nos torna sensíveis ao Teu agir, Teu mover, Pai. E Deus, ao Senhor falar com cada coração aqui, Pai, que isso venha queimar, Pai, e trazer mudança, Pai, porque é isso que o Senhor espera aqui, em nome de Jesus. Para aqueles que, como o Jô, acredito, né, que está com um livrinho aqui, os mais atentos, quem não olhou para o lado viu que o Edu deu uma síncope aqui, que se vai pregar o que eu preguei. Esse foi o texto do Edu, quando ele trouxe. Mas eu até no final da ministração dele eu compartilhei com ele que tinha sido uma bênção e perguntei se ele tinha hackeado meu celular, mas não
satisfeito com isso, vem a Ana e traz a parte de Deus sobre o Espírito Santo. E aí eu tive a certeza que eles tinham hackeado. E domingo passado, a gente fechou com uma perfeição de Deus aqui que foi ministrado. E realmente, assim como todos foram, né, eu preciso dar o retorno, mas o que está mais fresquinho foi... Nós estamos aqui com o pessoal dos lives de Palhoça, da Praia de Fora. Eu não tive essa semana no de Santo Amaro, mas creio que foi assim também. Foi bem gostosa a discussão sobre aquilo que Deus trouxe no domingo. E fomos conduzidos a caminhos distintos, mas com a mesma mensagem. E para mim isso é a certeza que Deus está falando. E por isso que eu não podia fazer diferente. Mas eu sempre gosto de começar, quem já viu antes, com uma pequena história pessoal, que vai expor algumas pessoas aqui. Não, estou brincando. Mas eu recordo da minha criação. Até achei que meus pais estariam aqui. Mãe, isso está vendo? Domingo passado a mãe do Rodrigo estava aqui, viu? Ah, ela foi com o Pablo, é o preferido. Mas tirando a brincadeira, a gente nasceu numa família grande, né? Alguns conhecem meus irmãos, mas a criação que a gente teve, eu via o meu pai, um cara que trabalhava muito, um pai que estava focado na sua carreira profissional. Eu lembro de algumas experiências de não encontrá-lo durante a semana, porque ele saía cedo, voltava à tarde, e aos fins de semana era bem estranho até. A gente tinha um comando quando a gente podia nos encontrarmos com ele. Quando abria a porta do quarto, a gente podia ir lá brincar com ele. Mas fora isso, me chamava a atenção que ele lembrando que isso aí é bastante tempo atrás, não tinha essa campanha que o Góes faz contra a Globo, né? Mas ele assistia a Globo. Obrigado pelas tuas orações, Góes. E ninguém podia interrompê-lo durante o jornal, ninguém poderia atrapalhar nada. Eu olhava aquilo lá com uma tristeza. Mas eu era pequeno e nós crescemos. Eu acredito que meu pai teve alguma revelação por parte de Deus em relação a isso, porque ele tentou buscar o tempo perdido. Na minha adolescência, eu lembro que meus amigos iam dormir lá em casa, alguma coisa assim, e dizia, olha, fique à vontade, mas meu pai vai nos acordar umas 6h30, 7 da manhã para tomar café da manhã. E os caras riam, achavam que era brincadeira, mas dito e feito. Eu, com 18 anos, ele vinha, acordava a gente lá, vem tomar café, que o papai fez café para vocês. Aí tinha tudo prontinho lá. O bom é que é isso que me marca hoje, não foi aquele tempo negativo. Mas ele tentou buscar o tempo perdido. E no meu simples entendimento, isso não consegue, né? O tempo perdido está perdido. Tu consegue daqui para frente, que é uma nova história. E aí eu estava certo que isso ia acontecer na minha vida, né? Eu ia ser aquele que não ia cometer esses erros. Só que chegou uma época, eu também trabalhava bastante, eu viajava bastante, o Mateus era recém-nascido, eu compartilhei com alguns já, mas eu repeti os mesmos erros do meu pai. Eu queria ter meu tempo com o jornal, queria meu tempo isolado, afinal de contas eu trabalhei a semana inteira. E aí veio a luz do esplendor e me derrubou do cavalo e disse, não é esse o pai que eu quero para meus filhos. E eu lembro que lá foi um confronto, porque eu estava achando que eu estava sendo um maravilhoso pai, provendo todas as coisas, um maravilhoso esposo, dando todas as condições para ela, mas eu estava cego, eu não estava enxergando. E ali eu tive uma transformação radical. Hoje, o
os poucos amigos. Não, os amigos que eu tenho sabem que vão perguntar: o que tu vai fazer fim de semana? Vamos fazer isso? Isso tem que ver com a minha esposa. Porque hoje todo o meu tempo é dedicado à minha família. Então, a gente faz isso em relação à família. Isso me chama a atenção porque foi uma transformação radical, não foi uma coisa que foi gradual. Ok, vou melhorar aos poucos. Assim como foi mostrado para mim que eu precisava mudar, eu mudei. Então, é isso que nos traz aqui. A gente tem um texto que a gente vê a história de Saulo. E eu queria aprofundar em algumas partes aqui. No versículo 4, a gente escuta a famosa frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é falado porque Saulo perseguia aos cristãos, correto? Estamos de acordo aí? Eu fui dar uma pesquisadinha de quem era Paulo. E confesso que é legal quando a gente estuda, né? Porque a gente acaba vendo algumas coisas que a gente achava que era o contrário. Paulo, ele nasceu, segundo os estudos, mais ou menos 10 anos depois de Cristo. E aí, a matemática é forte lá em casa, por causa do Mateus, da Juliana, então a gente deu conta que, quando começou o ministério de Jesus, ele tinha 20 anos. Né? Ela olhou aqui, não, 33 foi quando... Ele tinha nascido em Tarso, por isso que ele é conhecido como Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Ele era, então, de origem judaica, ele veio da tribo de Benjamim, mas também era cidadão romano. Então, por ser romano, ele tinha muitos privilégios, né? Ele foi jovem ainda para Jerusalém para estudar sobre a lei. E se tornou um realmente conhecedor da lei. Depois de 5 anos em Jerusalém, ele voltou para a cidade dele, e foi mais ou menos nessa época que começou realmente o cristianismo. Os grandes feitos de Jesus estavam acontecendo, milagres, houve o batismo de Jesus e até a ressurreição. Então essa é a história de Saulo. Um cara que era judeu, que buscou entendimento e conhecimento na palavra, e que estava na mesma época de Jesus, só que não acreditava que ele era o Messias. Depois que Jesus foi crucificado, aumentou a perseguição ao cristianismo. Isso é histórico. Os judeus, os fariseus, começaram a perseguir aqueles que tinham Jesus como Messias. E foi bastante forte isso, porque a ideia não era só dizer que não pode, mas sim prendê-los, castigá-los, fazerem com que negasse a fé. E foi nesse cenário de perseguição que Saulo cresceu, né? Cresceu como um religioso. Ele não tinha conhecimento que Jesus era o Messias. Por isso, pelo conhecimento da palavra que ele tinha, teórico, ele perseguia aqueles que o tinham como Messias, porque ele achava que estavam errados, né? Então ele ferozmente começou a ser um perseguidor do Evangelho. Eu vou acrescentar 2 versículos a esse que nós lemos. Eu não sei se dá para projetar agora. Vamos pegar de novo do 3 ao 8, tá? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
dura para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, e não conseguiu ver nada. Tem uma versão que fala quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão. E qual era essa missão? Ir atrás dos cristãos. A missão dele era prender cristãos. O importante que a gente vai focar aqui é que nessa missão Deus fez grandes coisas. Foi nesse caminho, numa missão pessoal dele, que Deus operou um grande milagre. Porque nós temos ali o próprio Deus, Cristo, interrompendo a missão que ele tinha como pessoal, interrompendo a jornada dele, para perguntar por que ele o perseguia. Deus queria mudar toda aquela situação, ele queria mudar a história de Saulo, ele queria mudar o propósito dele, as intenções dele, para que ele tivesse um futuro diferente. A gente viu na ministração do Edu que ele era vaso escolhido. E aí, aqueles que vão para o tempo pessoal podem perguntar, mas como assim o vaso escolhido que persegue os cristãos? É porque a gente não consegue enxergar o que Deus consegue ver. A gente não consegue ver com os olhos de Deus. Nós somos muito limitados. Ali, quando ele cai em terra, no versículo 4, ali toda a prepotência, a arrogância, a soberba, tudo aquilo que o afastava de enxergar, e eu arrisco a dizer que o tornava cego, mesmo que depois ele ficou sem enxergar, tudo aquilo ali caiu por terra. Tudo ali caiu por terra. E aí uma curiosidade, fato interessante, para aqueles que não sabem, eu não sabia, dizem que é daí que veio a expressão cair do cavalo. O cara caiu do cavalo. Eu achei que ia ter uau, nada disso. Ô, glória! O engraçado é que realmente é atribuído a isso, por mais que na Bíblia não diz que ele estava em cima de um cavalo, mas a gente sabe que era em animais que as pessoas andavam. Eu, aproveitando o ensejo, né, o pessoal do Life de quarta-feira, eu compartilhei que o Rodrigo, quando começou a pregação dele, que ele disse de correr risco, eu acho que foi unânime aqui, todo mundo pensava no negativo. E aí ele vem com correr o risco de dar certo. Aquilo lá abriu meus olhos. Sim, é verdade, porque a gente fica só com medo de correr o risco porque acha que vai dar errado. Mas e que tal a gente viver correr o risco de dar certo as coisas? Experimentar o sobrenatural, né? Foi demais. E aí eu fui querer buscar o que significava a expressão correr risco. Eu achei, deve ser, tu bota um risco no chão e o cara tem que correr, e aí se ele cair para um lado ou para o outro, ele está desequilibrado emocionalmente. E, na verdade, eu descobri que não tem nada. Não tem nada a ver, mas foi muito bacana. Me levou a pensar. Mas ali, a gente vê, então, que ao ser jogado ao chão, Deus queria mudar as coisas na vida dele. Ele ouviu um questionamento diretamente do Senhor Jesus, do porquê da perseguição. E quando ele levantou, ele não enxergava mais nada, aí fisicamente. O legal
é que se tu puderes botar de novo lá, vamos ver se a tua versão está igual à minha, o versículo 6, o versículo 5. Vamos ver, ele chegou a projetar antes? Não. Atos 9, versículo 5. Olha que bacana ali. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Se vocês notarem, aquele Senhor está com letras maiúsculas. Não era um Senhor simplesmente como uma cordialidade, como um respeito. Ele reconhecia a divindade de quem estava falando com ele. Ele sabia que era Deus quem lhe falava. E isso aqui foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque Deus poderia dizer: sou eu, teu Deus. Mas não, Jesus, sou eu, Jesus. Por que isso? Porque ele precisava associar a Yahvé, ao Messias do Antigo Testamento, como Jesus. Porque ele sabia que quem lhe falava era Deus. E quando Deus se apresenta para ele como Jesus, ali eu creio que foi realmente o verdadeiro encontro que ele teve. Ali ele entendeu que ele estava cego. Ali ele entendeu que todos os esforços dele, todo o foco dele estava errado. Eu nunca, porque eu gosto de falar que eu estou compartilhando algo aqui, não é uma pregação, não é? Então eu nunca dei título, mas a minha auxiliar administrativa financeira, ela disse: isso aqui o título é Ajustando o Foco. Isso eu gostei, Juliane. Então ficou isso. Ele começou a ajustar o foco dele. A gente vê também ali, que está no versículo 7 e 8, na verdade o 7, aqueles que estavam acompanhando Saulo, tem versões que falam que não ouviam a voz de Jesus, tem uns que falam que ouviam barulhos, mas não interpretavam. Eu vou com a que não ouviam. Eles ouviam somente Saulo responder. E isso faz a gente entender que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não vão ver o que Deus está falando conosco. Não vão ver o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Mas eles precisam sim ver o resultado disso. Eles precisam ver a consequência disso aí. Porque ali Deus estava não só transformando a vida de Saulo, mas a nossa, inclusive, que estamos aqui falando sobre ele ainda. Como pode, né, a gente conseguir experimentar tal coisa? Foi nesse encontro mesmo que Saulo recebeu a primeira ordem, né, primeiro direcionamento de Jesus. Aí a gente pensa, a gente teve um tempo bem gostoso de, hoje a gente fala isso, né, de jejum, 10 dias, parece que o Ministério da Saúde proibiu, agora não pode mais ser 10 dias, muito tempo, mas a gente experimentou Deus falando, e Deus falou coisas bem fortes, impactantes. Aqui, Jesus chega e diz para Saulo, primeiro ele cega ele, e diz: agora vá para onde tu ia mesmo, para Damasco, e fica lá, me aguarde, por 3 dias. Imagina 3 dias aguardando o próximo manifestar de Deus. Por quê? Porque ele experimentou Jesus falando com ele, ele reconheceu que o foco estava errado, que ele direcionava o foco, e agora Deus vai usar a vida dele, e ele diz: vai para onde estava indo e me aguarde. 3 dias e cego. Fácil, né? Não se espante que se acontecer com alguém aqui, não a parte de ficar cego, mas Deus falar e você querer mais, ele diz: agora
é do meu jeito. Ele não conseguia comer nem beber, diz alguns relatos, mas ele guardou 3 dias para isso. Alguns aqui conhecem Tiago Nigro, né? Ele teve uma experiência com Deus, e o testemunho é bem bacana, mas um dos trechos ele fala que ele desafiou a Deus. Ele disse: Deus, se tu é Deus, fala comigo em 7 dias. Aí passou o primeiro dia, ele na expectativa, não foi hoje. Passou o segundo, aumentou a expectativa, também não foi hoje. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, no 7º dia, ele disse: é hoje, né? É 7 dias. Ele não queria nem piscar. Ele acordou cedo para não estar dormindo, não queria dormir, e ficou atento a tudo. E acabou o 7º dia, Deus não falou. Aí ele ficou frustrado, questionou, se preocupou. Aí no dia seguinte, Deus falou de uma forma sobrenatural com ele e confirmou no coração dele que ele é Deus, só que é no tempo dele. As coisas acontecem no tempo de Deus. Eu compartilhei algumas vezes com algumas pessoas que nos momentos, às vezes, de uma enfraquecida na fé, se eu posso dizer isso, eu cheguei a dizer para Deus assim: mas eu sei que tu é Deus, mas isso aqui tu não quer fazer. Eu sei que tu pode, mas tu não quer fazer, isso aqui tu não vai fazer. E eu fiquei uma semana mais ou menos dizendo isso para Deus, até que um dia ele me parou e disse: tu acha que eu sou criança? Parece você com teus filhos dizendo: duvido tu pegar meu chinelo em 10 segundos. Aí tu conta: 1, 2. Tu acha que tu falando isso quer dizer que eu não consigo, eu vou fazer? Tu não entendeu nada. Aí a gente precisa ajustar o foco. Mas tu vê que então ele foi enviado, cego, debilitado, numa expectativa tremenda, um novo convertido, digamos assim, e aguardando. Só que Deus é perfeito. E Deus já levantou alguém, né? Como o Edu compartilhou. E quem é que anotou lá? Como é que é o nome da pessoa? Tio Elias, não conheço esse. Ananias. Ananias, Deus veio a ele e revela a ele que, olha, você precisa ir lá, em Damasco, e procurar por Saulo. Só que a fama de Saulo já era conhecida. Em Gálatas 1, 22, 23 diz: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Aqui em Gálatas já é depois, mas tu vê que era conhecido. Saulo era conhecido pelos cristãos. E eu acredito que Ananias também sabia, né? Em Atos 9, 13 e 15 diz: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que o invocam em teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ananias, eu acho que quis refrescar a memória de Deus. Deus, tudo bem, mas esse, só para deixar claro, esse é o cara que está pegando a gente. Não, mas esse é o meu escolhido, esse é o vaso escolhido, esse é quem eu vou usar para levar as boas novas aos gentios, aqueles que, como ele, não acreditavam. Eu não vou entrar nisso agora, mas se você pegar um estudo sobre isso, você vai ver toda a preparação que Deus usou para esse momento. O cara nasceu numa província de Roma. Ele tinha direitos romanos. O cara nasceu frequentando as sinagogas. Ele foi estudar no templo em Jerusalém. Ele se tornou um especialista e conhecedor da palavra. O que faltava? Só a revelação da palavra.
A gente teve um tempo orando com algumas pessoas, algumas desviadas, e a gente via quanto conhecimento da palavra tinham. Mas faltava viver a palavra. E é isso que estava acontecendo com Saulo aqui. Ele tinha toda a parte teórica, toda a parte que necessitava para que, junto com a parte de revelação, pudesse mudar as coisas. Ananias foi e restaurou a visão de Saulo. A passagem fala que como escamas caíram dos olhos. E eu fico pensando, por que escamas? Porque não era algo físico que o cegava, mas sim espiritual. E tinha coisa realmente atrapalhando que ele enxergasse quem realmente Jesus era. Após restaurar a visão de Saulo, a gente vê que ele é batizado. A gente vê que ele não perdeu tempo. Primeiro que quando ele é confrontado, ele diz: o que queres que eu faça? Estou aqui. Eu vejo várias vezes, vou falar por mim, né? A gente se colocar à disposição e dizer: eis-me aqui, usa-me. Estou aqui para te servir. E aí, show. Começa pelo banheiro. Não. Vamos numa parte mais legal. Vamos numa parte mais... vamos ministrar. Eu acho que vou botar mais um teclado aqui, eu vou tocar hoje. O Edu fez o teste pro louvor. Foi bem. Algumas caretas eram quebrantamento, fica tranquilo. Mas a gente tem uma pronta resposta de Saulo à visitação de Deus. Agora, Saulo, aquele feroz perseguidor do Evangelho, dos cristãos, estava pronto, reconhecendo quem Jesus era, batizado, enxergando. Era só abrir a porta. Deus estava pronto para usar ele na mesma intensidade que ele perseguia para levar as boas novas. Eu queria passar um vídeo rapidinho, que eu acredito que a Maria já viu, mas essa é uma parte resumida do vídeo, ele é mais longo, mas eu creio que essa é a parte que cabe a nós aqui hoje e que falou muito forte comigo. A minha conversa com Deus foi assim: tudo que eu tenho para te oferecer são os meus pecados, não tenho mais nada, cara. Eu não tenho mais nada, não tenho nada de bom, nada. E mano, ali, velho, o evangelho, velho, foi para um cara que vivia atrás de experiências e sensações ali, mano, o amor de Deus, cara. É difícil falar, porque quem teve um encontro com Jesus sabe, não é uma parada, não é uma viagem, mano. Entrou assim, cara, entrou o amor de Deus e eu não só descobri que Deus existia, porque era a pergunta que eu fazia, mas que esse Deus que me ama. E eu nunca tinha sentido esse amor. Nunca, mano, nunca. E ali foi instantâneo, um cara que eu rejeitei amar. A partir daquele momento eu falei: eu nasci para amar Deus. É forte, né? Porque
Às vezes a gente acha que precisa vir uma luz forte, nos derrubar do cavalo, nos cegar, para que a gente veja que Deus está falando. E quantas vezes Deus já tem falado? Quantas vezes Deus já tem nos parado para querer redirecionar? Assim como foi com Saulo, o Lucas ele fala aqui que instantaneamente ele mudou. Instantaneamente ele mudou. Quem conhece um pouco do ministério dele vê que ele vive realmente o sobrenatural. Eu estava vendo essa conversa dele, tem algumas horas de conversa ali, e me chama a atenção a preparação para esse encontro. Por isso que eu estou muito impactado com o que Deus está fazendo, porque Ele está juntando as coisas. Ele se dispôs a correr o risco. Se dispôs a correr o risco de que Deus se manifestasse na vida dele e transformasse. Ele tinha questionamentos, ele tinha dúvidas, mas ele disse: e se for real e verdadeiro? E se o Deus que eu escolhi perseguir, negar, abandonar, é o Deus que eu nasci para amar, porque Ele nos ama? Foi também radical assim na vida do Luca, como tem sido na vida como foi na vida de Saulo. Me chama a atenção que às vezes a gente acha que tem que estar pronto, que a gente tem que oferecer coisas boas, e ele fala: tudo que eu tenho para te oferecer são os meus pecados. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Ele quer um confronto contigo sobre as coisas que não convêm. Ele quer um confronto contigo sobre as coisas que não vêm da parte dele, para que tu experimente a superabundância do amor dele. O engraçado, e isso foi que me trouxe o estudo em relação a Saulo, a Paulo, e só o nome dele não foi mudado para aqueles que acham que foi, mas tudo bem. Ele não andou com Cristo. Porque eu sempre questionava assim: não, mas tudo bem, os discípulos, eles andavam. Eles viam o que Deus fazia. Eles viam, eles presenciavam. É muito mais fácil. Saulo, além de estar e ouvir, como nós ouvimos hoje os grandes feitos de Jesus, ele não conviveu. Ele perseguia, ele rejeitava, ele negava, ele não acreditava. Mas depois da revelação de quem Jesus é, desse amor verdadeiro, ele foi intenso também. Eu vou fazer as perguntinhas da escola dominical que o Mateus me mandou, né, Mateus? Quantos livros tem na Bíblia? Quantos tem? Eu não vou fazer não, porque alguns não vão saber, mas tudo bem. No Novo Testamento nós temos 27 livros. Desses 27, quantos que Paulo escreveu? Não vou deixar responder, porque também tem foram 14 livros. Alguns dizem que são 13, porque alguns questionam ainda se Hebreus, mas 14 livros. Mais da metade do Novo Testamento foi feito por aquele que perseguia a Cristo. Toda a verdade que ele vivia, que era um erro, foi ajustada através de uma visitação, do amor de Deus. Porque Deus usou a vida dele, mas poderia ter usado de outro. Mas Deus sabia que ele responderia a esse chamado com a mesma intensidade que ele vinha tocando a vida dele.
Ele teve um encontro verdadeiro ali. Por isso que ele conseguiu ser intencional na sua jornada. O engraçado é que a gente, hoje, vê pessoas que estão vendo Jesus andar sobre as águas, uma forma figurativa, óbvio. Jesus agindo, se movendo, curando, transformando, libertando. Tem gente que está vendo Jesus andar sobre as águas, mas continuam cegos. Continuam sem enxergar que Ele é. Converso com algumas pessoas, a pessoa diz numa resposta: não, mas eu sou o novo convertido. Oh, amém, glória a Deus. Há quanto tempo? 4 aninhos. 4 aninhos, novo convertido. A gente vê aqui, Saulo, depois de 3 dias, já se batizou. Os discípulos prontamente se batizaram. A gente tem essa desculpa de alguns pais para algumas atitudes dos filhos. Pô, mas o seu filho ainda... E não é nenhuma crítica a ninguém, por favor, porque eu não sei se aplica aqui, mas... O seu filho ainda mama na madeira, usa fralda? Que idade ele tem? Não, ele só tem 96 meses. A criança já está com 8 anos já. A gente traz para uma realidade para tentar justificar a nossa falta de posicionamento. Ó, o pastor mandou mensagem. Menos... Tá. Esses Apple Watch acabam com a gente. Mas isso me chama a atenção. Como nós temos perdido tempo ao não nos posicionarmos. A não nos posicionarmos. A gente sabe que Paulo estava cego por não acreditar em Cristo, mas quando foi lhe restaurar a visão, ele correu. Ele correu. João 9, 40 e 41 diz assim, ó: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Isso, meditando sobre essa passagem, a gente enxerga que quando a gente consegue enxergar, quando a gente está vendo claramente, a gente faz coisas intencionais. Quando a gente diz, não, eu não sou cego, então o que eu estou fazendo é de propósito, é intencional. Por isso que eu gosto de falar que Deus perdoa nosso tempo de ignorância, nosso tempo de cegueira, mas a partir do momento que é revelado, que as escamas caem, que nós enxergamos, aí sim nós somos cobrados. Temos que dar conta disso. Como eu falei, ele decidiu correr o risco. Porque eu não duvido que talvez no fundinho da cabeça dele está, e se tu tiver errado? E se tu pegou muito sol na cabeça, se ao cair o cavalo te deu um coice, né? Mas ele tinha convicção, porque Deus ele não traz dúvida. Quando Deus age, ele não traz dúvida, ele traz a certeza. E isso queimou no coração a ponto dele dizer assim, eu vou correr o risco. Mas por que eu falo também de correr o risco? Porque agora ele deixava de ser aquele que perseguia para ser um dos perseguidos. Olha que loucura. Eu vejo ele como o isolado, porque ele tinha a turminha dele dos perseguidores, nós vamos pegar aqueles lá. E agora ele deixa, eu sou daquela turma, se aquela turma não queria saber dele. Não, mas esse aqui é aquele que nos perseguia, quem é que me garante que ele realmente se converteu? E quando a gente tem esse questionamento é porque a gente não tem certeza do realmente nossa conversão. Quando a gente acha que no próximo não é verdadeiro, que talvez em nós não tenha sido verdadeiro o que está acontecendo. Mas ele correu o risco.
Em Mateus 11, 27 e 30, traz uma passagem que traz mais força pelo que aconteceu. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece o verdadeiro Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o verdadeiro Pai a não ser o Filho. Aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos a vocês que estão cansados e sobrecarregados, e lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo deles que lhes dou é leve. Aqui fala de que quando a gente tem a revelação de quem o Filho é, a gente conhece quem o Pai é. E vice-versa. Jesus resolveu se revelar a Saulo. E aí vem a continuação do texto que fala sobre aqueles que estão sobrecarregados, que estão cansados, que estão com medo, que estão com problemas que acham que não podem resolver, que estão com problemas que acham que é acima da capacidade de suportar. Esse relacionamento com Deus traz essa leveza, traz esse poder de superar as coisas. Essa atitude de posicionamento, essa mudança, foi porque foi mudado o foco. Se eu boto óculos, o foco fica melhor, embora está um pouco sujo, mas consegue-se agir, enxergar, ler melhor. Quando a gente ajusta o foco, a gente não erra uma leitura. Quando a gente ajusta o foco, a gente não erra um caminho. Quando a gente ajusta o foco, a gente não deixa de reconhecer alguém à distância. Quando a gente ajusta o foco em Cristo, a gente age corretamente. Quando a gente ajusta o foco naquilo que Deus tem para nossas vidas, nosso caminhar é proposital. Ele deixa de ser casual, ele deixa de ser reativo. Ele começa a ser ativo, intencional. Por isso que ao sermos curados da cegueira, a gente consegue experimentar aquilo que Deus tem sobre nossas vidas. Paulo ele não gaguejou quando Jesus falou com ele. Ele foi questionado: por que me persegues? Ele poderia ter dado desculpas, ele poderia dar explicações, mas ele viu quem era que falava com ele. E aí ele foi de pronto: Senhor, o que queres que eu faça? Nós precisamos ter esse imediatismo nas nossas reações perante uma visitação de Deus. A gente não pode chegar num culto, experimentar o que Deus está fazendo e não sermos impactados, e não termos nossas vidas transformadas. Como é que possamos escutar o que Deus tem para falar se a nossa mente não se aquieta? Nosso coração não se aquieta? Quando a gente quer dizer a Deus o que Ele tem que nos falar. Porque às vezes é assim que acontece. A gente vem com o script pronto. A gente vem com toda a solução para os nossos problemas, para nossas dificuldades. A gente vem com as justificativas, tudo pronto. E entrega a Deus, lê aí que é o que o Senhor precisa dizer. Mas na verdade não é isso. Na verdade o que Ele precisa de nós é um obedecer. É um reconhecer quem Ele é. O louco é que a primeira instrução foi para ir para onde ele deveria ir e aguardar. E depois disso ele foi levado ao lugar que ele iria perseguir, a pregar. Olha que loucura. Porque ele estava presente no apedrejamento de Estevão. E ele se alegrou com aquilo lá. Aí ele, movido pelo foco errado, pediu aos sacerdotes: eu quero cartas para ir prender os que estão em Damasco. Então ele foi com sangue nos olhos. Quero mostrar que também eu sou ferrenho. E no meio do caminho Deus muda tudo e diz: agora tu vai
pregar a verdade. É fácil isso, né? Não, Deus, então estava tudo esquematizado. Vamos me dar um tempo de brainstorm, deixa eu alinhar, fazer planilhas, deixa eu organizar melhor, deixa eu falar com os contatos aí, deixa eu... Não, é agora. Eu vivia uma mentira, agora eu sei a verdade, eu vou vivê-la intensamente, da mesma forma que eu vivia aquela mentira. E isso tem que ser visível. Eu não aceito que a minha vida seja assim. Eu não aceito ser o mesmo que eu era ontem. Eu não aceito que Deus fale comigo e eu não tenha mudança. Não é fácil estar aqui em cima, vocês não imaginam. Eu até achei que era o pastor mesmo mandando mensagem, porque eu corri o risco essa semana. Eu nem entrei em contato com ele. Pode ser que tenha dado negativo, ele vai me chamar a atenção. Talvez o gráfico vai dar a bolinha lá embaixo. Mas eu amei aquilo, cara. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Na média, a gente não destoa. Se a gente viver uma vida mediana, cara, tu vai estar ali, ó. Tu não vai experimentar das coisas sobrenaturais. Aquele que foram pendurados de cabeça para baixo, cara, viram Jesus andar sobre as águas. Viram a sombra curar. Viram os cegos voltarem a enxergar. E o que nos impede de vivermos isso hoje? Porque isso não é para aquela época. É para agora. É para agora. Mas ele depende disso, do nosso foco estar certo. A gente precisa enxergar que Deus sim quer falar conosco. E não é só os domingos. E não é só nos lives. Hoje, vindo para cá, eu comentei que às vezes Deus fala porque eu falo com Ele. Não é porque eu sou especial, embora todos sejamos, mas é porque eu falo com Ele e espero Ele responder. Porque eu busco dEle uma forma incansável. Ele é verdadeiro, Ele fala. Eu já vi Ele falar com o Jô, eu já vi Ele falar com o Lorelindo, já vi Ele falar com o nosso presidente Góes, já vi falar com várias pessoas. Mas é só para um grupo seleto? Não, só para aqueles que creem, aqueles que querem. Ele conseguiu, pela trajetória dele, escrever então 14 livros. Muitos impactantes, muitos transformadores. Não é por acaso, eu creio, que Deus revelou isso ao Edu para trazer. Não é o caso que ele está trazendo isso hoje, porque ele tem pressa em que a gente se posicione. Ele tem pressa para que a mudança que a gente pede a Ele aconteça. E ela só não acontece por falha nossa. Ela só não acontece porque a gente diz, eu sou novo convertido de 4 aninhos. Só tenho 4 anos de igreja. E a notícia ruim é que quanto mais tempo passar, mais tu vai te acomodando a não se posicionar. E eu creio que Deus está nos levando um tempo hoje de posicionamento. Nos livros de Coríntios, ele escreve para ministrar sobre a conduta exemplar a ser seguida. Vamos ler os livros de Coríntios. O que Deus espera de nós? Ele se encheu do Espírito Santo, ele foi comissionado pelo Espírito Santo para que tudo isso que a gente vê na Bíblia que aconteceu, acontecesse. Ele se permitiu, porque a gente via que grandes coisas os discípulos faziam em nome de Jesus, com Jesus perto, mas ele disse, eu vou permanecer com vocês através do meu Espírito. Como é que a gente pode não estar cheio do Espírito Santo se Ele nos garantiu isso? Existe uma busca constante em nossas vidas para sermos cheios do Espírito? Quantas mais quedas de cavalo vão precisar
sofrer, até que a gente entenda que Deus quer fazer algo. Não, eu não ando de cavalo, por favor. É falta de paz, murmuração, inveja, falta de perdão. Nem todos eles estão na minha lista, tá? Fica tranquilo. Mas isso, Deus quer frear, porque não é isso que Ele tem para nós. Ele tem para nós, sim, essa vida extraordinária em Deus. Eu daqui de cima eu vejo tudo aquilo que Deus quer fazer, através da vida de cada um. Basta a gente aquietar as vozes que não vêm dele e responder quando ele chama. Juliane, por que me persegues? Mas a gente está brincando, né? Mas Juliane, por que essa dúvida no coração? Juliane, por que essa tristeza? Cris, por que essa preocupação? Por que essa falta de fé? Por que essa falta de perdão? Por que não se enxergar como eu te enxergo? Quantas vezes nós vamos ter que ser confrontados? Sandro, por que me persegues? Nós temos no livro de Timóteo, e essa todo mundo gosta, e fala, e almeja, mas uma coisa é tu esperar, outra coisa é tu caminhar em frente a isso. Em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, vi, ajustei o foco, consegui enxergar aqui. Diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A gente almeja por isso. A gente almeja chegar no fim da carreira e enxergar que combatemos o bom combate. Mas nós estamos fazendo em frente a isso? Será que a gente está realmente guardando a fé, combatendo o bom combate? Será que a gente realmente está caminhando para chegar no final da carreira, final da vida, e ser recebido com uma coroa? Todos nós temos uma missão. Eu não tenho. Tem. Pode não ser a missão que tu imagina, que tu sonhava, ou que é esperado de ti. Mas tua missão pode ser só passar mais uma semana. A tua missão pode ser só deixar que as coisas se resolvam. A tua missão pode ser alimentar a amargura. Não sei qual é a tua missão. Mas eu creio que todos nós estamos indo para um lugar. Não físico, mas espiritual. E o esplendor de Deus está aqui essa manhã. Ele quer nos parar. Ele quer nos fazer refletir. Ele quer nos fazer ouvir a voz dele. Se permita isso, ouvir o que Deus está lhe questionando agora. Se permita ouvir o que Deus quer lhe falar. Enquanto nós louvamos, faça a mesma resposta que Saulo fez: Senhor, o que queres que eu faça? Mas já adianto, se prepare para a resposta. E a gente precisa ser imediato. Temos o mesmo imediatismo. Sermos prontos para ouvir e obedecer.